galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Começando a Investir. O tema do vídeo hoje é: devo quitar as minhas dívidas primeiro ou começar a investir na Bolsa de Valores? Bom, essa é uma dúvida que eu tive quando eu comecei a investir. Eu tinha um veículo que começou a dar muito problema, então o que eu resolvi fazer? Eu vendi esse veículo e eu não tinha o dinheiro suficiente para comprar o outro, né? Então eu tive que fazer um financiamento. Então, eu pesquisei muito sobre esse tema na época, eu já vou falar um pouco sobre isso para vocês, mas o que eu quero dizer é, o que seria uma dívida então? Uma dívida é quando você compra um produto ou um serviço com dinheiro que você não tem, então você está pegando esse dinheiro emprestado. Só que é claro que o mundo não é feito de caridades, então para outra parte fazer essa gentileza para você, isso aqui está incluso, juros. Você vai pagar mais caro do que se você tivesse o dinheiro à vista, enfim, basicamente seria o esqueleto da dívida, né? Bom, vamos direto ao ponto então. O que vale mais a pena? Aqui, só para título de curiosidade, né? Eu estou pensando no seguinte: você não fez um empréstimo com taxas abusivas lá em cima, nem o contrário, tá? O oposto, com taxas irrisórias. Eu estou pensando no meio termo. Você conseguiu ali um empréstimo comum, que, sei lá, a maioria das pessoas conseguiria, entendeu? Nada muito fora do padrão. Nesse cenário que eu estou falando, o que vale mais a pena então? Matematicamente falando, vale mais a pena você primeiro quitar as suas dívidas, tá? Isso seria a resposta que eu posso te dar, que funcionaria para 99% das pessoas, tá? Só que aí é o seguinte, então, você vai me perguntar, então eu quitei o meu carro naquela época? Não, eu não quitei o meu carro. Pô, Bruno, mas você acabou de falar que é melhor? Sim, mas calma lá. Eu quis dizer o seguinte: um carro, vamos supor que você financia em 48 vezes. Se eu financiei é porque eu não tenho dinheiro para pagar, concorda? Então eu não vou conseguir quitar essa dívida de imediato. O que seria o ideal? Você ir antecipando algumas parcelas, pagando com adiantamento, você tem um certo desconto. Então isso seria muito legal. E esse desconto, no final das contas, dá a questão de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000. Depende do valor do carro, depende de quanto que você antecipar. Então, pô, é muito legal. Se pensar em investimento, é um dinheiro legal, né? Mas então, o que eu fiz? Eu quero te propor uma coisa para você pensar aí. Como você sabe se você vai gostar de investir? Como você sabe se você leva jeito para isso, se você tem estômago para isso? Por que eu estou te falando isso? Investir é legal? Claro que é. Você vê o dinheiro caindo, você vê o seu dinheiro subindo, seu patrimônio aumentando, é interessante. Porém, por que eu estou falando isso? A gente passou aí agora a crise do coronavírus, né? Que já está se alastrando há alguns meses. Então, o que aconteceu com o mercado? Ele está subindo, ele está descendo, ele está subindo, ele está descendo, ele está subindo, isso diariamente. Então, assim, você tem estômago para ter essa oscilação? Não tenho estômago. Eu conheço pessoas, tá, que estavam super empolgadas, e a hora que vê que você, um exemplo aqui, você coloca R$100 na Bolsa de Valores, e no dia seguinte você tem 130, e no outro dia você tem 90 ou 80, isso causa um mal-estar nelas. Então, qual que é a resposta definitiva que eu posso te dar? Eu faria as duas coisas simultaneamente. Foi o que eu fiz, na verdade. Enquanto você junta um dinheiro para agilizar aquela dívida, conseguir pagar aquela dívida logo, se livrar dela, ao mesmo tempo, eu fui colocando um pouquinho de dinheiro na Bolsa de Valores. E aí, no começo, é assustador. Eu via lá meu dinheiro subir, descer. Inclusive, quando você abre a corretora e está no horário do expediente, né, que a Bolsa está funcionando, vou colocar aqui um valor, R$1.000. É impressionante. Você olha e 2 segundos depois você tem 1.010. E 10 segundos depois você tem R$940. Então, assim, ele é uma coisa. Eu vou fazer um vídeo falando sobre oscilação, sobre esse assunto específico, tá? Mas por que eu tô falando que essa é a minha dica que eu posso te dar? Foque em quitar a sua dívida, mas ao mesmo tempo vai fazendo alguns aportes pequenos no mercado. Por quê? Duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ver se aquilo é ou não é para você, enquanto você vai estudando, claro. Mas ao mesmo tempo, eu conheci pessoas que já abandonaram, não é para eles e tá tudo certo, então você volta para sua dívida. Só que se você vê que você leva jeito, aquilo é uma coisa que você tá achando interessante, você tá estudando, você gostou daquilo, porque eu vou falar, é difícil você falar que você vai gostar de algo que você não realizar na prática. Vou dar um exemplo. Quem que nasce falando, nossa, eu quero ser jogador de futebol. É tudo que eu sempre quis, sem nunca ter jogado bola, por exemplo. Então é mais ou menos a mesma ideia. E claro, colocando pouco dinheiro, como eu disse, começando com R$100, R$200, se você, vamos colocar assim, perder esse dinheiro, se fizer algo muito errado na bolsa, não vai te deixar arruinado, tá? Vai servir como um aprendizado. E na verdade aconteceu isso comigo. Eu tive algumas ideias ali que não se concretizaram, tá? Bom, mas se por algum motivo sua dívida conseguir ser paga em 2, 3 meses, obviamente faça isso primeiro e depois foque no mercado de ações. E sempre lembrando, quando você está começando no mercado de ações, não entre de uma vez. Se você tem, um exemplo, R$100.000 para investir, não invista R$100.000, tá? Isso não dá certo.
Você vai fazendo isso proporcionalmente, devagarzinho. Isso serve para R$ 100, R$ 200. É a questão de você sentir o mercado. Por que eu estou falando isso também? Às vezes você vai ter uma estratégia. Você pensa assim, nossa, eu não vou entrar em detalhes aqui dos tipos de estratégia, tá? Mas eu estou com uma estratégia A e eu estou achando que é ela que eu quero. E durante o processo você começa a ficar mais confortável com a estratégia B. Isso acontece. O único jeito de você sentir o mercado é investindo nele. Não adianta fazer 8 anos de curso e não investir dinheiro. Então essa é a dica mais valiosa que eu consigo te dar. Primeiro, tente quitar as suas dívidas, mas se elas for se alastrar, vai ao mesmo tempo que você quita elas, vai investindo aos poucos no mercado de ações. Eu tenho certeza que isso vai ser benéfico para você.